aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu sou professora de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o direito de ação. O que seria o direito de ação? É o direito ao exercício da atividade jurisdicional, ou o poder de exigir esse exercício. Então, vejam que quando a gente analisa o conceito de ação, a gente percebe que o conceito de ação está vinculado ao conceito de jurisdição, já que a ação é o direito de exigir o exercício da função jurisdicional. Então, invocar o direito de ação significa provocar a jurisdição, que é inerte, de fato, só age quando provocada, e a jurisdição, por sua vez, ela se exerce através de um complexo de atos denominado processo. Com isso, a gente consegue perceber os conceitos de ação, jurisdição e processo, que são três conceitos básicos da teoria geral do processo. Então, vamos lá, vamos entender melhor o que seria esse direito de ação. Como eu estava dizendo, todo e qualquer cidadão, ele tem o direito de ação. O direito de ação, ele está garantido pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, quando diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, o cidadão, qualquer cidadão, ele tem o direito de exigir o exercício da atividade jurisdicional, como garantido lá pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A jurisdição, por sua vez, é o poder e o dever que o Estado tem de decidir de forma imperativa e de impor as suas decisões. Vejam, o Estado ele decide de forma imperativa através do processo de conhecimento, quando ele declara a existência ou não, né, de um direito. E ele impõe as suas decisões através do processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, onde ele permite o exercício ou a realização do direito já reconhecido. Então, se a gente for parar para analisar, a jurisdição é o poder que o Estado tem de solucionar a lide. Haverá jurisdição, a jurisdição atuará quando houver uma lide. O que seria lide? Carnelucci, que foi um doutrinador italiano, ele deu um conceito de lide que seria o seguinte: lide é o conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida. Então, percebam que para que haja lide, não basta a existência de um conflito de interesses. É necessário também que, diante daquele conflito existente entre as partes, uma resista à pretensão da outra. Por quê? Porque se diante de um conflito as partes conseguirem conversar e, através do diálogo, de uma comunicação eficiente, chegarem a uma solução consensual para o conflito, solucionarem a questão através da autocomposição, a jurisdição não atuará. A jurisdição somente atua quando, diante daquele conflito, uma parte resiste à pretensão da outra. Então, para garantir a solução daquele conflito e garantir com isso, né, o bem comum, a paz social, já que os conflitos não podem ficar sem solução, o Estado ele chamou para si o poder e a função de exercer a jurisdição. Então, a jurisdição atua por heterocomposição, ou seja, é um terceiro imparcial, que é o juiz, que vai solucionar a lide. Então, quando as partes estiverem diante de uma lide, elas podem buscar pela atividade jurisdicional, elas têm o direito ou mesmo o poder de exigir que a jurisdição atue, solucionando aquela lide. A jurisdição, por sua vez, ela se exerce através de um instrumento chamado processo. Então, o processo é um instrumento para a realização da jurisdição. E a jurisdição, que é o poder exercido pelo Estado, quando, diante de uma lide, as partes não conseguirem chegar à solução amigável do conflito, a jurisdição, essa atividade jurisdicional, ela vai ser exercida pelo juiz e o direito de exigir esse exercício é exatamente o que nós chamamos de direito de ação. Então, todo cidadão tem o direito de acionar o Poder Judiciário buscando a solução de uma lide, buscando o exercício da jurisdição. E esse exercício da jurisdição se exercerá, como eu disse a vocês, através de um instrumento chamado processo. Então, já que a gente entendeu que o direito de ação é o direito de exigir que o Estado solucione a lide, né, que ele exerça a jurisdição através de um processo, vamos entender agora quais são as principais características do direito de ação. Vejam, o direito de ação é um direito público, subjetivo, abstrato e autônomo. Por que o direito de ação é um direito público?
Ele é um direito público, pessoal, porque é um direito que se exerce contra o Estado. Ao direito de ação, existe o correspondente dever do Estado de exercer a função jurisdicional. Olha que interessante, eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente vai redigir, por exemplo, uma petição inicial, a gente coloca que o fulano de tal, e aí qualifica, né, o autor, vem à presença de Vossa Excelência propor a presente ação em face do réu. Por que a ação, o direito de ação é exercido em face do réu e não contra o réu? Porque, na verdade, o direito de ação, ele não é exercido contra o réu, ele é exercido contra o Estado, que tem o dever de prestar a função jurisdicional. Então, o direito de ação não é o direito de exigir o exercício da jurisdição, por isso ele é um direito que se exerce contra o Estado. Ele é um direito público. É o direito material que a parte pretende tutelar através daquela demanda que ele vai exercer contra o réu. Mas o direito de ação ele vai exercer contra o Estado, que tem o correspondente dever de prestar a função jurisdicional. Por isso, o direito de ação, como eu disse, é um direito público. Além dele ser um direito público, ele é um direito subjetivo. Como eu disse a vocês no início desse vídeo, o direito de ação ele está garantido lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, quando diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. O artigo 5º ele traz os direitos e garantias fundamentais. Então, todo e qualquer cidadão tem o direito de ação, tem o direito de acionar o judiciário diante de uma lesão ou mesmo de uma ameaça à lesão a um direito seu para exigir o exercício da jurisdição. Por isso também ele é um direito subjetivo, porque pertence a todo e qualquer cidadão o direito de acionar aí o judiciário em busca da solução de uma lide, tá certo? Além dele ser um direito público e subjetivo, ele também é abstrato e autônomo. Ele é chamado de direito abstrato porque ele independe do resultado da demanda. Independentemente do resultado ser de procedência do pedido do autor ou de improcedência do pedido do autor, este estará exercendo o seu direito de ação. Por isso, abstrato, não depende do resultado da demanda, certo? Se de procedência ou improcedência do pedido. E também o direito de ação é um direito autônomo. Ele é um direito autônomo porque ele não está vinculado ao direito material que a parte pretende tutelar através daquela demanda. Então, independentemente da existência de um direito material, você estará exercendo o seu direito de ação quando busca pelo Poder Judiciário, né, diante de uma lide, para buscar solução para aquele conflito de interesses resistido. Então, vejam, ele não está vinculado ao direito material. Independentemente da existência do direito material, a parte, ao ingressar em juízo, estará exercendo o seu direito de ação. É por isso que a gente diz que ele é um direito, então, público, subjetivo, abstrato e autônomo. Público porque se exerce contra o Estado, subjetivo porque é uma garantia de todo e qualquer cidadão, o direito de ação, abstrato porque independe do resultado da demanda, de procedência ou improcedência do pedido, e autônomo porque independe do direito material. Estas seriam, então, as principais características do direito de ação. Dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos da ação. Vejam, pessoal, são 3 os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. A gente identifica uma ação através dos seus elementos. Então, 2 ações são idênticas entre si quando elas possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Daí nós tiramos importantes conceitos da teoria geral do processo. Por exemplo, o conceito de litispendência. Quando é que eu tenho litispendência? Quando eu tenho 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. 2 ações são idênticas, como eu disse, quando tiver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Quando é que eu tenho coisa julgada? Quando já houver transitado em julgado a decisão proferida em determinada demanda, quando a parte reproduzir uma ação idêntica à anteriormente proposta, aquela que já foi proposta com decisão já transitada em julgado. Então, se entre essas 2 ações também houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, e a primeira ação já tiver decisão transitada em julgado quando a segunda for proposta, haverá coisa julgada a impedir o prosseguimento dessa segunda demanda. Outros conceitos importantes também que a gente traz através
da análise dos elementos da ação. Conceito de conexão e continência. A conexão, quando entre duas ou mais ações houver o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Haverá continência entre duas ações quando entre elas houver as mesmas partes, a mesma causa de pedir, né? Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, engloba o pedido da outra. Então, nesse caso, nós temos continência. Então, vejam que existem conceitos que trabalham aí com esses elementos da ação. Por isso é muito importante a gente saber identificar quais são esses elementos, certo? Quem são as partes, então? Vamos falar um pouquinho aí dos elementos da ação. As partes são o autor e o réu. O autor é aquele que formula uma pretensão em juízo, e o réu é aquele contra quem a pretensão é formulada. Vejam, gente, dentro do conceito de parte, não cabe a gente fazer nenhum tipo de juízo de valor. Muito cuidado com isso, né? As pessoas, em geral, o leigo, né? Às vezes pode pensar que o autor tem sempre razão, ou é o bonzinho, né? E o réu é o malzinho, ou é aquele que não tem razão. Vejam que o conceito de partes, ele é um conceito estritamente processual, sem qualquer juízo de valor nesse sentido. O autor é aquele que formula uma pretensão em juízo, e o réu é aquele contra quem a pretensão é formulada, certo? Falando um pouco aí da causa de pedir, a causa de pedir, ela se divide em causa de pedir remota e causa de pedir próxima. O que seria a causa de pedir remota? A causa de pedir remota são os fatos e a causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos. Mas a gente pode adentrar um pouco mais nessa ideia de causa de pedir remota e de causa de pedir próxima. A causa de pedir remota, que são os fatos, como eu disse a vocês, se divide em causa de pedir ativa, que é o fato constitutivo do direito, e causa de pedir passiva, que é o fato que impulsiona o interesse de agir. Então, quando a gente fala de causa de pedir remota, né, que são os fatos, é importante vocês saberem diferenciar tanto a causa de pedir ativa, como eu disse, né, o fato que constitui o direito, como a causa de pedir passiva, que é o fato que impulsiona o interesse de agir. Então, pensem, por exemplo, numa ação de cobrança. O que seria a causa de pedir ativa? O que seria o fato constitutivo do direito? Seria o empréstimo da quantia realizada pelo autor para o réu. Então, o empréstimo dessa quantia é o fato constitutivo do direito do autor. Se ele emprestou o dinheiro para o réu, né, esse fato constitui o direito dele cobrar o pagamento dessa quantia. E o que seria a causa de pedir passiva? O fato que impulsiona o interesse de agir. O não pagamento da quantia emprestada na data combinada. Essa é a causa de pedir passiva, quer dizer, é o fato que impulsiona, que dá ao autor o interesse de agir, de propor aquela ação de cobrança, a fim de buscar a quantia emprestada e que não foi paga na data combinada, tá certo? Além da causa de pedir remota, nós temos também a causa de pedir próxima. A causa de pedir próxima, como eu disse, são os fundamentos jurídicos. E aí é importante vocês observarem, quanto à causa de pedir próxima, que o direito brasileiro ele adota no processo civil a teoria da substanciação. O que seria a teoria da substanciação? Segundo essa teoria, somente os fatos vinculam o juiz no julgamento, no seu julgamento. Os fundamentos jurídicos não vinculam o juiz. Iura novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, né? Existe um brocardo famoso que diz: dai-me os fatos e eu te darei o direito. Então, o juiz ele está vinculado pelos fatos trazidos pela parte, mas o fundamento jurídico, né, a fundamentação jurídica trazida pela parte, ela não vincula o juiz. O juiz conhece o direito e o aplicará ao caso concreto de acordo com os fatos trazidos à sua apreciação. Então, essa é a teoria adotada aí pelo direito brasileiro, a teoria da substanciação quanto à causa de pedir próxima, tá certo? E aí, né, falamos sobre as partes, falamos sobre a causa de pedir, vamos falar agora sobre o pedido. O que seria o pedido? Também um dos elementos da ação. O pedido ele é o núcleo da petição inicial. O pedido ele se divide em pedido mediato e pedido imediato. O pedido mediato é o que a gente chama de bem da vida, ou seja, é a finalidade que o autor pretende alcançar através daquela demanda. Então, é o dinheiro numa ação indenizatória,
um imóvel, no caso da ação de uso capião sobre um bem imóvel, né? É o valor da pensão alimentícia, no caso de uma ação de alimentos, ou seja, é o fim almejado, é a finalidade que se pretende alcançar. Este é o pedido mediato. O pedido imediato, por sua vez, é o provimento jurisdicional requerido. Esse provimento jurisdicional ele pode ter natureza condenatória, declaratória ou constitutiva. O provimento terá natureza condenatória quando se busca o cumprimento de uma prestação pelo réu. Já o provimento terá natureza declaratória quando o que se busca através daquela demanda é a declaração da existência ou não de um direito ou de uma relação jurídica. E esse provimento terá natureza constitutiva quando o que se busca é modificar, criar ou extinguir uma situação jurídica, que é o que acontece, por exemplo, numa ação de divórcio, né, em que as partes têm o estado civil de casadas até o momento em que o juiz decreta o divórcio, e isso modifica a sua situação jurídica para divorciado. Então, a ação de divórcio é um exemplo de provimento de natureza constitutiva. Um ótimo exemplo de provimento de natureza declaratória, por exemplo, seria a ação de investigação de paternidade, onde o juiz, ao julgar procedente o pedido, ele declara a existência de uma relação jurídica entre autor e réu, né? Que seria uma relação aí de pai e filho. Agora, provimentos de natureza condenatória são muitíssimo comuns, não que os outros não sejam, né? Mas existem muitos provimentos de natureza condenatória, numa ação de cobrança, numa ação indenizatória. O provimento tem natureza condenatória porque o juiz, ao declarar a existência do direito, condena o réu ao cumprimento de uma obrigação, tá certo? Bom, pessoal, então esses seriam os 3 elementos da ação. Como eu disse, partes, causa de pedir e pedido. Lembrem-se desses elementos, porque, como eu disse, eles são importantes para definir conceitos como de litispendência, coisa julgada, conexão ou continência, tá certo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver aí sobre o direito de ação. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que continuem comigo nos estudos do processo civil. Um forte abraço aí para todo mundo e bons estudos!